Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu tô aqui para dar continuidade para falar das mulheres da Bíblia. Eu falei sobre o feminicídio e desmistifiquei a questão do machismo está atrelado à Bíblia, né? Então isso é uma grande mentira. E mais uma vez eu vim aqui porque muitas pessoas entraram em contato comigo, pediram para eu pontuar algumas, outros falaram que não tinha nenhum livro escrito por mulher, que é um outro engano, tá? Tem sim. E então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas mulheres. Então eu vou iniciar falando de Eva, né? Que tá lá em Gênesis, que foi a primeira criação do Senhor. Claro que foi por meio da Eva e de Adão, em que o pecado entrou no mundo por eles terem sido enganados. E comeram a fruta proibida, por isso que o pecado entrou no mundo, mas nem por isso Deus abandonou a humanidade, né? Então, continuando aqui, a gente sabe que ela recebeu também a promessa de redenção, tá? Eva, porque ela se arrependeu. Então, continuando, é a mulher do fluxo de sangue. Eu já falei dela e volto a falar dela de novo porque eu amo a história dela. E quando a gente se encontrar no reino, eu quero dar um abraço nela muito profundo, assim, e dizer o quanto eu a amo e admiro por toda a coragem que ela teve e a audácia também, né? Porque ela estava 12 anos com aquela enfermidade e, além disso, ela ficou excluída total desses anos todos da sociedade. Então, eu fico imaginando como além da enfermidade, o emocional dela, né? Ela teve que enfrentar, porque eu fico imaginando o quanto ela não deve ter sofrido, né? A alma dela deve ter adoecido muito por ter ficado esses 12 anos fora, né? Do contexto ali social. Então é uma mulher que eu admiro muito. E o que é lindo dessa história é que ela foi, né? Com muita esperança, impulsionada pela fé. Então, ela teve muita fé porque ela sabia que o fato de ela tocar, tá? Na manta de Jesus, ela seria curada. E Jesus, ele sabia quem tinha tocado nele, né? Claro que ele sabia. E ele fez questão de parar tudo e perguntar quem me tocou. E os discípulos, como assim, mestre? Todas as pessoas estão lhe tocando. E ele disse, não, eu senti um toque diferente, que de mim saiu o poder. Então, olha que lindo, né? Ele fez questão de parar, impactar os discípulos para eles não esquecerem de registrar. Porque de acordo com teólogos, pesquisadores e até o próprio discípulo, disse que tem muitos feitos de Jesus e que não foram registrados. Então, tem além do que tem no registro bíblico, o que ele fez pelas pessoas, a restauração, transformação e tudo mais. Então, ele fez questão de parar tudo por uma mulher. Ele poderia muito bem ter continuado, porque ela já tinha sido curada, e ele sabia que ela já tinha sido curada. Mas ele fez questão de parar mesmo e evidenciar isso. Então, cadê o machismo aí, né? Mulher samaritana, ela carregava, né, um passado marcado por rejeição, ela não conversava com ninguém, ela ia até o poço para buscar a água dela e tudo mais, e Jesus estava lá. Gente, Jesus estava lá por uma mulher. Ele não estava lá por nenhum rei, ele não estava lá por nenhum poderoso da época, ele estava lá por uma mulher samaritana. E lá ele revelou para ela coisas que só ela e Deus sabiam. Coisas da vida dela. Ele mostrou para ela quem ele era, né? O quem eu sou. O eu sou, como ele diz, né? Ali no Evangelho de João, ali ele apresenta 7, 8 passagens em que Jesus fala que eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou. Né? Então ele é. E Jesus, todos esses milagres, ele sempre deixou muito claro que é para testificar o Pai, para testemunhar o Pai e para provar que o Pai está nele e que eles são um. Isso é muito forte, né? Muito lindo. Jesus é lindo demais. E aí temos também a Maria Madalena, que ela foi liberta
Ela sofria de uma opressão espiritual muito forte. Segundo, né, conforme os registros bíblicos, ela tinha legiões de demônios que dominavam ela e ela foi liberta por Jesus. E a partir dali ela começou a seguir o mestre. E além disso, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus depois de crucificado. E aí eu fico pensando, né, por que ele não apareceu para os 12 discípulos? Porque Jesus sabia que eles eram incrédulos. Porque nenhum deles acreditou em Maria Madalena. Olha isso, nenhum dos 12 discípulos caminharam com Jesus. Jesus falou que viria no terceiro dia, que ressuscitaria. Maria Madalena viu ao terceiro dia. Imagina como ela não foi anunciar que ela viu o mestre vivo. Porque a gente sabe que todas as pessoas sofreram muito com a morte dele. E Maria Madalena, com ela não foi diferente. Ela deve ter sofrido muito, muito tudo o que aconteceu com Jesus. Assim como Maria, mãe dele, né? Mas depois eu vou falar de Maria. Calma aí. Estão pensando, né? Ela não falou de Maria. Vou falar assim, ela é muito especial. Muito! Então, continuando, ele apareceu ali, né? Para quem? Para Maria. Para Maria Madalena, né? Então, ele apareceu para ela. Muitas pessoas dizem que ela era prostituta. Nenhum registro bíblico diz isso. Ela sofria por uma pressão espiritual, uma legião de demônios. Que ela foi liberta, totalmente liberta. Mas o que pode ter acontecido, né, é que um papa, né, da Igreja Católica, ele confundiu a história, tá? Ele confundiu a história... Peraí, deixa eu botar aqui para carregar, que tá acabando a bateria. Ele confundiu a história da mulher adúltera, lá no ano de 590, mais ou menos isso. Eu lembro que eu estudei isso na teologia. Então, talvez por isso, tá? Que teve confusão aí. Mas não tem registro bíblico, não. E também, se fosse, pra mim não teria problema nenhum. E com certeza pra Jesus também não, né? Principalmente pra ele. Então, a Maria Madalena foi uma grande seguidora fiel dele, né? Deixa eu ver aqui. Esther, uma jovem comum que se tornou rainha, né? Então, olha isso, ela era uma jovem e ela se tornou uma rainha. E adivinha o que tem na Bíblia? Um livro escrito por ela. Total por ela, porque já me disseram que todos os livros da Bíblia foram escritos por homens. Teve uma mulher. E além disso, tá? A Esther, ela arriscou a própria vida para salvar o povo da morte. Então, assim, ela teve muita coragem e a coragem dela foi guiada por um propósito de Deus, divino, né? Então, foi uma grande mulher aí. E eu acredito que... Eu não li a história dela toda, tá? Depois eu vou ler. E acredito que ela deve ter sofrido muita opressão, tá? Muita opressão. Por ela ter se tornado a rainha muito jovem, né? E daí temos a Débora também. A Débora, ela foi uma profetisa. Então, olha só que incrível, né? Deus escolheu ela para ser uma profeta. E ela foi uma profeta do Senhor. E também, além disso, ela foi juíza. Olha isso. De Israel. Ela liderou todo o povo num tempo de crise, tá? E ela trouxe direção espiritual pro povo que estava sedento. Então, olha que legal, né? Que bacana isso. Então, essa mulher, ela foi levantada por Deus para liderar. Ela foi levantada por Deus para liderar. Então, aí não teve machismo, né? E eu acredito também que Débora deve ter sofrido muito, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade ainda misógina e machista. Sempre foi dominada por homens, principalmente naquela época. Então, quantos duvidaram, né? Quantos duvidaram, dizendo que ela não era profeta coisa nenhuma? Com certeza, tá? Desvalorizaram ela, tentaram impedir, né, o propósito dela, mas ela continuou. Por quê? Porque ela foi levantada por Deus. Então, assim, eu, né, frequentei muitos anos igreja e tudo mais. Hoje também eu continuo, mas saí muitas vezes também. Mas, assim, é tão difícil ouvir, né, falar de Débora, uma mulher tão incrível como essa, que foi uma juíza escolhida por Deus. E tá acabando o meu tempo aqui. Eu volto pra falar aqui no outro vídeo, tá?